Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Não diga não consigo. A expressão não consigo não está em nenhum lugar da Bíblia. Fale a língua de Deus. Diga o que sua palavra diz. Fique em sintonia com o céu. Afirme a palavra de Deus. Concorde com Deus ao concordar com sua palavra. Não diga, não posso receber a minha cura. Corajosamente fale. Posso receber a minha cura, porque pelas suas feridas fui curado. Posso receber a minha cura, porque Jesus disse que eles imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Mãos foram impostas sobre mim, portanto, estou me recuperando. Não diga, não consigo pagar as minhas contas. Em vez disso, declare enfaticamente, consigo pagar as minhas contas, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Tenho honrado o Senhor, pagando os meus dízimos e dando ofertas em seu nome. E ele diz que abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos transbordantes e repreenderá o devorador. Posso pagar minhas contas, porque o meu Deus proveu dinheiro para o suprimento de todas as necessidades de minha vida. Não diga, não sou capaz de testemunhar com poder, sou fraco e anêmico como cristão e no meu testemunho. Derrote esse tipo de declaração negativa afirmando, sou capaz de testemunhar com poder, porque recebi o Espírito Santo em minha vida e Jesus disse que eu teria poder quando recebesse a poderosa presença do Espírito Santo. Posso dar o meu testemunho de Cristo, a mensagem de sua salvação com grande eficácia, porque estou capacitado pelo poderoso Espírito Santo que desceu do céu. Não diga, não consigo obter respostas às minhas orações. Esse tipo de expressão fechará os céus para a sua vida. Com segurança declare, consigo receber resposta às minhas orações, porque Jesus disse que tudo o que eu pedisse ao Pai em seu nome, ele daria a mim. Posso receber respostas poderosas de Deus, porque ele prometeu que se eu clamasse, ele me responderia e me mostraria coisas grandes e poderosas. Sei que posso obter resposta às minhas orações, porque essa é a confiança que tenho nele, que tudo que pedir receberei, porque guardo os seus mandamentos e faço o que é agradável aos seus olhos. Não diga, não consigo ver os meus entes queridos ganhos para Jesus Cristo. Isso é uma mentira do diabo, e proferir essas palavras é dar lugar ao diabo. Concorde com a promessa de Deus e declare-a. Sou capaz de ver meus entes queridos todos ganhos para Jesus Cristo, porque Deus prometeu que, se eu crer no Senhor Jesus Cristo, não somente eu seria salvo, mas também, por meio da fé, toda a minha casa será salva. Nunca temerei que os meus queridos se percam no inferno por toda a eternidade. Posso ver todos os meus amados salvos, porque sou um instrumento de Deus para crer na salvação deles. Nunca diga, não consigo vencer a obesidade. Descubra a capacidade de Cristo, dizendo, consigo resistir aos alimentos gordurosos e calóricos. Por meio da presença de Cristo, sou capaz de evitar comidas altamente calóricas. Posso, pela graça de Cristo, deixar de comer compulsivamente e passar a comer com moderação, temperança, pois o meu estômago não será o meu Deus. Aleluia! Descobri o segredo, sou capaz de vencer minha miserável condição de sobrepeso por meio de Jesus Cristo, que é a minha força e a minha suficiência. Glória a Deus! A realização só acontece após a declaração.
Andamos à luz de nosso testemunho. A palavra se torna real somente quando confessamos sua realidade. Satanás teme o nosso testemunho. Se você declarar algo com a sua boca, causará uma reação em seu espírito ou coração. Declaramos que estamos em Cristo e depois agimos segundo a nossa confissão. Se declaramos os nossos medos, eles nos dominam. Se declaramos o domínio da doença, ela toma posse de nossos corpos mais plenamente. Se declaramos a nossa liberdade, que o Filho nos libertou, Deus torna essa confissão realidade. Quando percebemos que Jesus enfrentou a derrota e a venceu, e ousamos fazer essa confissão, a derrota e o fracasso perdem o domínio sobre nós. Ter pensamentos de fé e falar palavras de fé transporta o coração da derrota para a vitória. Quando declaramos sua palavra, ele zela para cumpri-la, mas não há ação da parte de Deus sem a nossa confissão. O cristianismo é chamado a grande confissão. Em Hebreus 3:1 está escrito: fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 4:14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Qual é a declaração a que devemos nos apegar com toda a firmeza? Que nele temos perfeita redenção. Em Colossenses 1:13 e 14 lemos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa redenção jamais se torna uma realidade, a menos que a confessemos. Poucos parecem entender esse fato. Em face de aparente derrota, confessamos nossa redenção e livramento, e isso se torna uma realidade. Nós não pedimos a redenção, agradecemos a Deus por ela. Essa redenção foi concedida de acordo com 1 Pedro 1:18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso não é uma promessa, é um fato. Em Efésios, capítulo 2, verso 10, declaramos que somos nova criação, criados em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Em 2 Coríntios 5, 17 e 18, ousamos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sabemos que não somente fomos redimidos e feitos novas criaturas, mas também fomos reconciliados. Ousamos confessar isso perante o mundo. Confessamos nossa redenção, pela qual fomos tirados da mão de Satanás, que é incapaz de colocar doença em nós e nos manter em cativeiro. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra aqui é logos. Eles venceram
o adversário por causa do sangue do Cordeiro e por causa do Logos, que estava em seu testemunho, eles descansaram na integridade da palavra, ousaram confessar que o que Deus diz é verdade. Em Romanos 4:25 está escrito: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ouse declarar que isso é verdade agora. Confesse sua justiça em Cristo. Somos agora a justiça de Deus em Cristo. Ousamos declarar isso diante do mundo. Ousamos confessar que Deus, o próprio Deus, se tornou nossa justiça. Romanos 3:26. Por meio do novo nascimento e do Espírito, nos tornamos justiça de Deus nele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Essa é a declaração do próprio Deus, de quem somos agora, não do que queremos ser, mas do que Deus já nos tornou. 1 Pedro 2:24 declara que fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A obra está completa. Não é um problema de alcançar a cura, nem um problema de fé. É um problema de integridade da palavra de Deus. Podemos confiar nessa palavra? Jeremias 1:12 diz: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nossa confissão deve ser uma confissão da absoluta fidelidade da palavra, de sua obra completa e da realidade de nosso relacionamento como filhos e filhas. As nossas palavras determinam a nossa fé. As nossas palavras são a nossa confissão. Se continuamente eu confessar necessidade, é porque creio na necessidade. Minha confissão certamente se tornará realidade. Confesso as coisas em que creio. Se eu creio no fracasso e na fraqueza, é isso que vou confessar. Viverei ao nível da minha confissão. Se eu ousar dizer que o Salmo 34:10 é verdade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta, e me posicionar na minha confissão, Deus me fará todo o bem que confessei. O Salmo 84:11-12 diz: não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ouso declarar Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso é orientação. É não somente livramento de adversidades, mas orientação para andar na sua vontade, nos caminhos de abundância. Filipenses 4:19 passa a ser a canção do meu coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que declaração é essa? O coração se enche de força. Em Isaías 54:17 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço
no nome deles, declara o Senhor. Deus se comprometeu a ficar do lado dos seus e protegê-los. Ele não pode falhar. No Salmo 118:6 vemos: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa de Deus, e ouso confessá-la perante o mundo. Que declaração é essa? Deus me diz pessoalmente: não tema, filho, estou com você. Não se assuste, eu sou o seu Deus. Ele era o Deus de Israel. Você se lembra do que aconteceu ao Faraó, ao Egito e aos filisteus? Êxodo 14:21-31, 1 Samuel 14. Você se lembra do que aconteceu a todas as nações que puseram as mãos em Israel enquanto eles guardavam a aliança? Em 1 Crônicas 16:22 está escrito: não maltratem os meus ungidos. Ele cuidará de nós, assim como cuidou deles. Ele será o nosso protetor e refúgio. Jesus disse que a fé venceria. A fé venceu. Somos testemunhas dessa realidade tremenda. A Bíblia é a confissão de Deus. Quanto mais eu a leio, mais essa grande verdade ofusca tudo, de Gênesis a Apocalipse. É uma confissão contínua de sua grandeza, capacidade, poder, amor e de seu grande coração de Pai. À medida que você vê Jesus nos 4 evangelhos, ele está continuamente fazendo confissões. Ele é o supremo pastor. Ele é a luz do mundo. Em João 10:11 está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11:25 vemos: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 6:35, eu sou o pão da vida. Essas são confissões tremendas. Em João 10:29 está escrito: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A confissão de Jesus o levou direto ao Calvário. João 5:18 diz: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. As declarações corajosas de homens ao longo das eras nos deram os nossos mártires. A fé dá coragem à confissão, e a confissão dá ousadia à fé. Sua declaração o fortifica, dá a você o seu lugar, define sua posição. Sabemos o que você é. Se você ficar em silêncio, não podemos colocá-lo em posição. A declaração o cura ou o mantém doente. Por sua declaração, você está salvo ou perdido. Por sua declaração, você tem abundância ou falta. Por sua declaração, você é fraco ou forte. Você é o que confessa com os seus lábios e o que crê no seu coração. A sua declaração de fracasso o mantém na esfera do fracasso. A sua declaração
da capacidade de Deus em sua situação põe você no alto. Provérbios 6:2 adverte: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Ficamos presos em nossa declaração ou somos liberados pelas palavras de nossa confissão? Faça a sua declaração sintonizar-se com a palavra de Deus. Ela não irá sintonizar-se com o conhecimento dos sentidos. Não tente fazer isso. O conhecimento dos sentidos chama essa confissão de presunção ou fanatismo, mas Deus a chama de fé e a honra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus fez tudo o que pode ser feito por nós. Ele diz que a sua redenção é completa. Você confessa que ela está terminada, assumindo seu lugar, chamando a você mesmo pelo nome que ele lhe chama, tomando posse de tudo que a palavra diz que é seu. Você agora declara que tudo o que Deus falou a seu respeito é verdade. Em João 8:32 e 36 está escrito: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A verdade irá libertá-lo. Você declara que quem o Filho libertou é livre de verdade, que o pecado não pode mais dominá-lo, que a doença e a enfermidade não podem mais dominar você. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, ou não será senhor de vocês. A preocupação e a ansiedade não podem dominar você. O domínio de Satanás está terminado. Você está completo nele. Pouco de nós percebemos o poder da palavra dele em nossos lábios. Ele disse em Marcos 16:18 que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. João 14:13 afirma: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Atos 3 aborda a história do nome nos lábios de Pedro. Ele disse: olhe para nós, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Se você não usar o nome não pode fazer nada. Se você usar o nome, será como o nome do Pai nos lábios de Jesus. Em Atos 4:18 ao 37, somos lembrados de como o lugar foi abalado por causa do nome de Jesus. O verso 18 diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O nome nos lábios deles abalou Jerusalém desde os alicerces. Em Atos 16 ao 18, mostra o poder no nome nos lábios de Paulo. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Ela foi curada e liberta. Em João 15:7 está escrito: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra em seus lábios não somente liberta você, mas liberta a outros. A palavra em seus lábios cura os doentes. A palavra em seus lábios cria fé nos corações daqueles que o ouvirem. A palavra em seus lábios muda a vida de pessoas à medida que o ouvirem. A própria vida de Deus está nessas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus. Nos lábios de amor e fé, toda palavra é cheia de Deus. Nossa conversa diária é a grande confissão. Confessamos Cristo diante do mundo, confessamos a plenitude de sua graça,
confessamos a integridade da revelação. Nossa primeira confissão é Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Temos achado a perfeita redenção e nós a confessamos ao mundo. Em Atos 10:36, Pedro diz: Jesus Cristo, Senhor de todos. Como isso emociona o coração! Ele é o Senhor dos 3 mundos, céu, terra e inferno. Todo joelho se dobrará a esse nome. Com alegria, confessamos o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Jeremias 16:19 afirma: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo ao mundo: o Senhor Jesus é a minha provisão, Ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. Há um grave perigo em fazer uma confissão errada, uma declaração errada. Declaramos nossos medos e dúvidas. Isso dá a Satanás o domínio. Declaramos nossa doença e essa confissão amarra a nossa vontade como um cativo e nos mantém em total escravidão. Declaramos necessidade e falta de dinheiro e a necessidade vem como um homem armado e nos prende em cativeiro. Declaramos falta de capacidade diante do fato que Deus disse ser a força da nossa vida. Essas confissões de fracasso expulsam o Pai e deixam Satanás entrar. Dão a ele o direito de ir e vir. Essas confissões repudiam a palavra de Deus e honram a Satanás. O que devemos declarar? Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não está mais com medo e confessa isso. João 10:29. Meu Pai é maior do que todos. As nossas palavras nos aprisionam ou nos libertam. Elas nos colocam em cativeiro, tirando a nossa liberdade em Cristo. Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. É nesse momento que as palavras entram em guerra com a palavra de Deus. Certo dia, uma mulher veio falar comigo. Ela disse: Senhor Kenyon, tenho orado, mas não obtenho nenhum livramento. A palavra dela contradizia a palavra de Deus. Apenas diz: se você pedir qualquer coisa ao Pai em meu nome, Ele dará. Marcos 16, 17 e 18 afirma: os que crerem imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ela repudiara isso, negara que a palavra era verdade. As palavras daquela mulher estavam guerreando contra a palavra de Deus. Inconscientemente, ela havia assumido uma atitude mental que era contrária à palavra. Ela não tinha intenção, mas havia feito isso. A própria atitude dela a mantinha em cativeiro. À medida que eu falava com ela, pude ver que não estava recebendo o que eu dizia. Quando orei, ela foi liberta da dor, mas a queixa não abandonou sua voz. Não havia confissão de vitória em seus lábios. Há também o perigo de uma confissão intelectual, um mero assentimento mental. O assentimento mental reconhece a fidedignidade da palavra, mas nunca age com base nela. Essa confissão é, sim, claro, a cura na palavra, a salvação e livramento na palavra, mas a fé, por outro lado, confessa alegremente a vitória. Sua alegria é uma celebração.
é um triunfo sobre os sentidos e o que eles dizem. A fé dá uma sensação de segurança, de certeza plena, de quietude. E quando isso irrompe em confissão, se torna realidade. O coração deve estar enraizado e fundamentado na palavra e no amor. Atos 19:20 diz: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A fé é simplesmente a palavra prevalecendo contra as evidências dos sentidos. Atos 20:32 ilustra isso de forma contundente. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a palavra que sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra da sua graça que edifica a fé no coração do crente. A confissão de Jesus exige atenção mais cuidadosa. Em João 5, 19 e 20, há 10 declarações de Jesus, todas elas o colocam na posição de divindade. Leia-as cuidadosamente, destaque-as em sua Bíblia. João 5,43 diz: eu vim em nome de meu Pai. João 5,46 afirma: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é uma tremenda confissão. Em João 6, 47 e 51, ele fala: aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 7, 29 está escrito: mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Em João 8, 29, ele diz: sempre faço o que lhe agrada. Em João 10, 10 temos: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em João 10, 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Em João 11, 25, Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas são algumas de suas declarações. Será que nós ousamos confessar o que somos em Cristo e o que temos em Cristo? Ousamos declarar João 1,16? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Recebemos sua plenitude, mas isso não nos serviu de nada, porque falhamos em traduzi-la em uma confissão. Todo crente sabe que Deus levou suas doenças em Jesus. No entanto, tem medo de fazer a confissão e agir com base na palavra. Esse medo vem do adversário. Mostra que temos mais confiança no adversário do que na palavra de Deus. Declaramos que o que ele diz é verdade. Então, demonstramos isso em nossa vida diária. Não há confissão na vida de muitas pessoas. Há muita oração, mas nenhuma confissão de que a palavra é verdade. Não é de oração que muitos precisam, mas da confissão da palavra. Não quero dizer confissão de pecado. Uma mulher disse recentemente, depois de eu ter orado e explicado a palavra: você vai continuar orando por minha saúde, não vai? A sua declaração foi de que a palavra era mentira. Você deve confessar que é capaz de fazer o que Deus diz que você é capaz, que você é o que a palavra diz que é. Ele diz que você é uma nova criação, criado em Cristo Jesus. Ele diz que você é mais que vencedor, que você é vitorioso. Ele o fez para ser filho ou filha do Todo-Poderoso, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Você pode fazer todas as coisas naquele que é a sua força,
Filipenses 4,13. O que ele diz que eu posso fazer, declaro que posso fazer. O que ele diz que eu sou, declaro que eu sou. Faço minha confissão corajosamente. Você faz sua confissão. Deus é meu Pai. Sou seu filho. Como filho, faço parte de sua família e estou assumindo o meu lugar. Estou fazendo o meu papel. Estou em Cristo. Cristo está em mim. Você se lembra que o Pai será para você o que você declarar que Ele é. Se a oração não for respondida, apegue-se com firmeza à sua declaração. Se o nome de Jesus não lhe der livramento instantâneo, apegue-se com firmeza à sua confissão. Se o dinheiro não chegar, fique firme em sua declaração. Lucas 1,37 afirma: pois nada é impossível para Deus. Isaías 55,11 diz: a palavra deve cumprir a vontade do Pai. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Há um perigo em orar e depois voltar para a mesma oração. Quando você ora por alguma necessidade e declara que a necessidade ainda não foi suprida, você repudia sua oração, mas a oração é respondida. A palavra de Deus é real. Não anule a palavra por meio de uma declaração negativa. Isaías 41:10 diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Vinícius Siqueira, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que é postado aqui no canal. Se você tem sido abençoado, escreva aqui nos comentários. Talvez você pode colocar parte do que você tem ouvido e você tem anotado, suas anotações ou aquilo que Deus tem falado com você. Escreva aqui nos comentários, tá bom? E não esqueça também de compartilhar com as pessoas que você mais ama.